Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 364ª noite. Como sempre, Dinazarda acordou sua irmã Sherazade para que continuasse a história da noite anterior e ela prosseguiu assim. Calei-me e Saad, que então falou, me disse: Hassan, ainda que quisesses persuadir-nos que tudo o que acabais de contar-nos é verdade, como pretende fazer-nos crer, o que não tem em mira ocultar vossas devassidões ou vossa má economia, como poderia suceder? Guardar-me-ia-me todavia de passar além e de teimar em fazer uma experiência capaz de arruinar-me. Não choro as 400 peças de ouro, das quais me privei, para procurar tirar-vos da pobreza. Eu fiz com a mira em Deus, sem esperar outra recompensa da vossa parte, senão o gosto de vos ter beneficiado. Se alguma coisa fosse capaz de fazer-me arrepender, seria ter-me dirigido a vós de preferência ao trem, que talvez se teria melhor aproveitado. E voltando-se para o amigo, Saad, continuou ele, podeis conhecer, pelo que acabo de dizer, que não vos cedo inteiramente o campo de batalha, e vós, todavia, dado fazer a experiência do que pretendeis contra mim desde tão largo tempo. Provai-me que haja outro meio que não seja o dinheiro, capaz de fazer a fortuna de um homem pobre, de modo que o entendo, e que vós o entendeis, e não busqueis outra pessoa senão mesmo Hassan. Por mais que possa dar-lhe, não me persuado que chegou a ser rico, visto que o não conseguiu ser com 400 peças de ouro. Tinha Saad um pedaço de chumbo na mão, que mostrava a Saad. Viste-me, replicou ele, apanhar a meus pés este pedaço de chumbo. Vou dá-lo a Hassan e vereis quanto lhe valerá. Deu Saad uma gargalhada mofando de Saad. Um pedaço de chumbo, clamou ele. Que pode render a ração senão R$1? Que fará com R$1? Saad, dando-me o pedaço de chumbo, me disse: Deixar rir, Saad, e aceitai-o. Dar-nos-ei um dia novas da felicidade que vos terá alcançado. Pareceu que Saad não falava seriamente e que o que fazia era somente para divertir-se. Não deixei de aceitar o pedaço de chumbo, agradecendo-lhe, e para contentá-lo meti-o no cinto, como para mostrar o apreço que dele fazia. Ambos os amigos me deixaram para continuar o seu passeio e eu continuei o meu trabalho. À noite, como me despis para deitar-me, ao tirar o meu cinto, o pedaço de chumbo que Saad me dera, do qual não me lembrava já, caiu no chão. Levantei-o e pulo no primeiro lugar que encontrei. Na mesma noite aconteceu que um pescador, meu vizinho, consertando as suas redes, verificou que lhe faltava um pedaço de chumbo. Não tinha outro para supri-lo e não era a hora própria de mandá-lo comprar. Estavam fechadas as lojas. Era preciso, todavia, se quisesse ter com que passar o dia seguinte, ele e sua família, que fosse à pesca 2 horas antes de amanhecer. Participa a sua mulher o seu cuidado e manda pedir pela vizinhança um pedaço para suprir o que lhe faltava. Obedece a mulher a seu marido, vai de porta em porta para ambos os lados da rua e não encontra o que procura. Vem dar esta resposta a seu marido, que lhe pergunta, nomeando-lhe alguns de seus vizinhos, se tinha batido a sua porta, e ela respondeu que sim. E a casa de Hassan al-Rabal, acrescentou ele, aposto que não foste. É verdade, replicou a mulher. Não fui lá por ser muito longe, e ainda que tomasse esse trabalho, parece-vos que eu teria achado? Quando não se precisa de coisa alguma, é justamente a sua casa que lá vais. Eu o sei por experiência. Mas não importa, replicou o pescador. És uma preguiçosa. Quero que vás lá. Poste 100 vezes a sua casa sem achar o que buscavas. Se nela acharás talvez o chumbo que me é preciso, ainda uma vez quero que vás lá. Saiu a mulher, murmurando e rosnando, e veio bater à minha porta. Havia já algum tempo que dormia. Acordei, perguntando o que queriam. Hassan al-Rabal, disse a mulher, levantando a voz. Meu marido precisa de um pouco de chumbo para consertar as suas redes.
Se por acaso tendes algum, rogo-vos que me o mandeis. A lembrança do pedaço de chumbo que Saad me dera era ainda tão recente, sobretudo depois do que me acontecera, despindo-me, que não podia tê-lo esquecido. Respondi à vizinha que tinha que esperasse um pouco e que minha mulher ia dar-lhe um pedaço. Minha mulher, que também acordara com a bulha, levanta-se, acha as papadelas o chumbo no lugar que me indicara, abre a porta e dá à vizinha. Enlevada a mulher do pescador de não ter vindo debalde, vizinha, disse ela à minha mulher, o favor que nos fazeis a meu marido e a mim é tão grande que vos prometo todo o peixe que meu marido apanhar no primeiro laço de suas redes, e certifico-vos que não terá nisso a menor dúvida. Contente o pescador de ter achado, contra sua esperança, o chumbo que lhe faltava, aprovou a promessa que sua mulher nos fizera. Agradecemos-nos muito, disse ele, por ter desobrado nisso conforme a minha intenção. Acabou de consertar as redes e foi à pesca 2 horas antes de amanhecer, conforme costume. Não apanhou senão um único peixe no primeiro lance de suas redes, porém de mais de um covado de comprimento e grossura em proporção. Houve depois outros lanços que foram todos felizes, mas com essa diferença que todo peixe que apanhou, não houve um que fosse comparável ao primeiro. Tendo o pescador acabado a sua pesca e voltado para casa, foi seu primeiro cuidado lembrar-se de mim e ficou sumamente pasmado, estando eu a trabalhar, de vê-lo apresentar-se na minha frente, carregado com dito peixe. Vizinho, disse-me, minha mulher vos prometeu esta noite o peixe que apanhasse no primeiro lance de minhas redes. Em reconhecimento do favor que me fizeste, aprovei a sua promessa. Não quis Deus dar-me senão este, rogo-vos que o aceiteis. Se me tivesse dado cheias as minhas redes, ter-vos-ia trazido do mesmo modo todos. Aceitai-o, rogo-vos, como se fosse mimo mais considerável. Vizinho, repliquei eu, o pedaço de chumbo que vos mandei é tão pouca coisa que não merecia que o avaliasseis em tão alto preço. Devem os vizinhos socorrer-se uns aos outros nas suas pequenas necessidades. Não fiz a vosso respeito, senão de que vós podia esperar em semelhante ocasião. Assim recusaria aceitar o vosso presente, se não estivesse persuadido que me fazeis de bom coração. Até creria ofender-vos se não aceitai. Aceitai-o, pois visto que assim o quereis, e agradeço-vos. Pararam aqui os nossos cumprimentos e levei o peixe à minha mulher. Tomai, disse-lhe. Este peixe que o pescador nosso vizinho acaba de trazer-me em reconhecimento do pedaço de chumbo que nos mandou pedir a noite passada. E parece-me tudo o que podemos esperar deste presente que Saad que me fez ontem, prometeu-me que faria a minha felicidade. Foi esta ocasião que lhe falei da volta dos 2 amigos e do que se passara entre mim e eles. Ficou minha mulher admirada, vendo um peixe tamanho e tão grosso. Que quereis, disse ela, que façamos dele? A nossa grelha é só própria para assar peixes pequenos, e não temos vaso assaz grande para cozê-lo. Isso vos diz respeito, disse-lhe, preparai-o como quiserdes, assai-o cozido, contentar-me-ei com ele. E dizendo essas palavras, tornei ao meu trabalho. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar neste instante. Ah, Cogia Hassan, será que desta vez será feliz? Será que este chumbo trará a prosperidade que tanto Saad lhe predisse? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.